Bíblia completa em um ano, 40º dia. Números 4. Então o Senhor disse a Arão: realizem um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão coatita da tribo de Levi. Façam uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para o outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a arca da aliança. Depois, cobrirão a cortina interna com couro fino e por cima do couro estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. Em seguida, estenderão um pano azul sobre a mesa, onde ficam expostos os pães da presença, e sobre o pano azul colocarão as tigelas, as colheres, as jarras e as vasilhas para as ofertas derramadas e o pão da presença. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e por cima dele uma coberta de couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a mesa. Depois, cobrirão com um pano azul o candelabro, as lâmpadas, os cortadores de pavio, os apagadores e as vasilhas especiais para o óleo. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com couro fino e os colocarão sobre o suporte usado para transportá-los. Em seguida, estenderão um pano azul sobre o altar de ouro e cobrirão um pano com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Os demais utensílios usados no serviço do santuário serão embrulhados em pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre o suporte usado para transportá-los. Removerão as cinzas do altar de sacrifícios e o cobrirão com um pano roxo. Colocarão todos os utensílios do altar, os braseiros, os garfos para a carne, as pás, as bacias e todos os recipientes sobre o pano e os cobrirão com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Estes são os utensílios da tenda do encontro que os coatitas transportarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pelo óleo usado no candelabro, pelo incenso perfumado, pelas ofertas diárias de cereal e pelo óleo da unção. De fato, será responsável por todo o tabernáculo e tudo que nele há, incluindo o santuário e seus objetos. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não permitam que os clãs coatitas sejam eliminados do meio dos levitas, para que eles vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos mais sagrados. Vocês devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que devem fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se o fizerem, morrerão. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão gersonita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os clãs gersonitas serão responsáveis pelo serviço geral e pelo transporte de cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com suas cobertas, a cobertura externa de couro fino e a cortina da entrada da tenda do encontro. Levarão também as cortinas divisórias do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os gersonitas são responsáveis por todos esses itens. Arão e seus filhos
Orientarão os gersonitas a respeito de suas funções, seja o transporte dos objetos ou a execução de outras tarefas. Encarregarão os gersonitas daquilo que devem transportar. Essas são as funções dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Registre agora os nomes dos membros dos clãs e das famílias da divisão merarita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para o serviço na tenda do encontro. Sua função na tenda do encontro será transportar cargas. Levarão as armações do tabernáculo, os travessões, as colunas e as bases. As colunas das divisórias do pátio com suas bases, estacas e cordas, e todos os utensílios e objetos relacionados ao seu uso. Encarregue cada um por nome daquilo que deve transportar. Essa é a função dos clãs meraritas na tenda do encontro. Prestarão contas de sua responsabilidade diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade fizeram uma lista com os nomes dos membros da divisão coatita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.750, de acordo com seus clãs. Este foi, portanto, o total dos membros dos clãs coatitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Fizeram uma lista da divisão gersonita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.630 de acordo com seus clãs e famílias. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs gersonitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado. Fizeram uma lista da divisão merarita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 3.200. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs meraritas. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel fizeram uma lista de todos os levitas de acordo com seus clãs e famílias. O total de homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro e para transportá-la foi de 8.580. Quando registraram os nomes conforme o Senhor havia ordenado, encarregaram cada homem de sua tarefa e lhe disseram que deviam transportar. Desse modo, o registro foi contemplado conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Números 5. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer de lepra ou fluxos corporais ou que tiver se tornado cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver. Isso se aplica tanto a homens como a mulheres, para que não contaminem seu próprio acampamento, onde eu habito no meio deles. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e removeram essas pessoas do acampamento. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor prejudicando outra pessoa, será culpado. Confessará seu pecado e pagará indenização completa pelo dano causado, com um acréscimo de 1/5 do valor, e entregará o total à pessoa prejudicada. Mas se a pessoa prejudicada não tiver parentes próximos para receber a indenização, o valor pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote. O culpado também levará um carneiro como sacrifício para fazer expiação por ele. Todas as ofertas sagradas que os israelitas levarem ao sacerdote serão dele. O sacerdote ficará com todas as dádivas sagradas que receber. O Senhor também disse a Moisés:
dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se a esposa de alguém se desviar, for infiel ao marido e tiver relações sexuais com outro homem, sem que o marido ou qualquer pessoa fique sabendo, ainda que não haja testemunhas, e a esposa não tenha sido pega em flagrante, ela ficará contaminada. Se o marido tiver ciúmes, suspeitar da esposa e precisar saber se ela se contaminou ou não, levará a esposa ao sacerdote, apresentará em favor dela uma oferta de 2 litros de farinha de cevada. Não a misturará com azeite nem incenso, pois é uma oferta pelo ciúme, isto é, uma oferta de testemunho da suspeita para provar se a mulher é culpada ou não. O sacerdote a apresentará para ser julgada diante do Senhor. Numa vasilha de barro, colocará um pouco de água sagrada e misturará com o pó do chão do tabernáculo. Uma vez que o sacerdote tiver apresentado a mulher diante do Senhor, soltará o cabelo dela e colocará em suas mãos a oferta pelo ciúme como testemunho da suspeita. O sacerdote se colocará diante dela, segurando a vasilha de água amarga que traz maldição sobre os culpados. Em seguida, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem teve relações sexuais com você, e se você não se desviou, nem se contaminou enquanto estava debaixo da autoridade de seu marido, que você permaneça imune aos efeitos dessa água amarga que traz a maldição. Mas, se você se desviou sendo infiel a seu marido e contaminou a si mesma, tendo relações sexuais com outro homem, nesse momento o sacerdote fará a mulher jurar: que o povo saiba que a maldição do Senhor está sobre você quando ele a tornar estéril, fizer seu útero encolher e seu abdômen inchar. Que esta água que traz maldição entre no seu corpo e faça seu abdômen inchar e seu útero encolher. E a mulher responderá: Amém, que assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num pedaço de couro e raspará de modo que caiam na água amarga, e fará a mulher beber a água amarga que traz a maldição. Se a mulher for culpada, quando a água entrar no seu corpo, lhe causará amargo sofrimento. Em seguida, o sacerdote tirará a oferta pelo ciúme da mão da mulher e moverá para o alto diante do Senhor. Depois levará a oferta até o altar. Tomará um punhado da farinha como oferta simbólica, queimando-a no altar, e exigirá que a mulher beba a água. Se a mulher tiver se contaminado, sendo infiel a seu marido, a água que traz a maldição lhe causará amargo sofrimento. Seu abdômen inchará e seu útero encolherá, e ela se tornará maldição entre seu povo. Mas se ela não tiver se contaminado e estiver pura, não sofrerá castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei ritual para lidar com a suspeita do marido. Se uma esposa se desviar e se contaminar enquanto estiver debaixo da autoridade do marido, ou o marido tiver ciúmes e suspeitar que sua esposa foi infiel, ele a apresentará diante do Senhor e o sacerdote aplicará em sua totalidade essa lei ritual. O marido será isento de toda a culpa nesse caso, mas a esposa será punida por seu pecado. Números 6. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito de vinho, nem de outras bebidas fermentadas, e não beberá suco de uva, nem comerá uvas ou passas. Enquanto estiver sobre o voto de Nazireu, não beberá nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas de uva. Enquanto durar o voto, o nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo, deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor. Mesmo que o falecido seja seu pai, mãe, irmão ou irmã, o nazireu não se contaminará, pois o cabelo em sua cabeça simboliza sua consagração a Deus. Essa exigência é válida enquanto ele estiver consagrado ao Senhor. Se alguém cair morto ao lado do nazireu,
o cabelo que ele consagrou ficará contaminado. Esperará 7 dias e depois raspará a cabeça. Então estará purificado de sua contaminação. No 8º dia levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos para o sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá uma das aves como oferta pelo pecado e outra como holocausto. Desse modo, fará expiação pela culpa resultante do contato com o cadáver. O nazireu reafirmará seu compromisso e deixará o cabelo crescer outra vez. Os dias de voto cumpridos antes da contaminação não serão contados. Ele se consagrará novamente ao Senhor por todo o período do voto e apresentará um cordeiro de 1 ano como oferta pela culpa. Essa é a lei ritual para o nazireu quando chegar ao fim do período de consagração. Irá até a entrada da tenda do encontro e trará suas ofertas ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta pela paz, um cesto de pães sem fermentos, bolos de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite, e pães finos untados com azeite, junto com as ofertas de cereal e as ofertas derramadas. O sacerdote apresentará as ofertas diante do Senhor, primeiro a oferta pelo pecado e o holocausto, depois o carneiro para a oferta de paz, junto com o cesto de pães sem fermento. O sacerdote também apresentará ao Senhor as ofertas de cereal e as ofertas derramadas. Em seguida, o nazireu raspará a cabeça à entrada da tenda do encontro. Pegará o cabelo que consagrou e o colocará no fogo embaixo do sacrifício da oferta de paz. Depois que o nazireu tiver raspado a cabeça, o sacerdote pegará um ombro cozido de carneiro e de dentro do cesto pegará um bolo e um pão fino sem fermento e colocará tudo nas mãos do nazireu. Por fim, o sacerdote os moverá para o alto como oferta especial diante do Senhor. Essas são as porções santas para o sacerdote, junto com o peito da oferta movida e a coxa da oferta sagrada movidos diante do Senhor. Depois dessa cerimônia, o nazireu poderá voltar a beber vinho. Essa é a lei ritual dos nazireus que fazem o voto de apresentar essas ofertas para o Senhor. Se tiverem recursos materiais, apresentarão outras ofertas além dessas. Devem cumprir o voto que fizeram quando se consagraram como nazireus. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Assim, Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre os israelitas e eu mesmo os abençoarei. Bíblia completa em 1 ano, final do 40º dia.